Olá, tudo bem? Aqui é o pastor Vitor Hugo e eu quero trazer uma palavra rápida de meditação sobre a sua vida. Eu queria falar sobre fé e oração. Fé e oração parece ser a mesma coisa, né? Parece que quando nós falamos fé e oração, mas eu quero dizer que uma não vive sem a outra, apesar de serem coisas diferentes. Em Hebreus diz assim que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que o busca é necessário que crê que ele exista e que ele é galardoador, presenteador de quem os buscam. E eu me lembro muito de uma história que havia numa certa cidade, havia uma grande seca e não chovia faz muito tempo, uma cidade agrícola que necessitava de chuva para que a economia da cidade funcionasse. Então, uma igreja daquele lugar decidiu fazer uma grande campanha de oração na rua para que se chovesse. E aí saiu aquele povo todo, se reuniu numa grande ciclo de oração e de fé, e eles começaram a clamar. E de repente, quando eles levantaram o clamor ao Senhor, começou a escurecer o céu e de repente começou a trovejar. E o que aconteceu? Toda aquela oração acabou. Por quê? Porque as pessoas disseram que haviam esquecido a sua janela aberta, a sua roupa na corda, e saiu todos correndo para poder recolher a roupa, fechar a porta, fechar a janela para que não molhasse a sua casa. E de repente, em meio àquela confusão, você vê uma guriazinha com guarda-chuva bem calmamente, abrindo seu guarda-chuva e andando em meio à chuva que já caía. E interessante é que, apesar daquele povo se reunir para uma grande reunião de oração e fé, muitos ali até oraram, mas ninguém cria realmente que Deus mandaria chuva, porque somente aquela menina levou o guarda-chuva. E o que acontece? Hoje nós vemos muitas pessoas indo para campanhas de oração, nós vemos até muitas pessoas dobrando o seu joelho em oração, clamando a Deus, mas apenas como uma reza, uma repetição, um costume. Querido, Jesus na sua cidade, diz a palavra que Jesus não pôde operar muitos milagres ali, porque devido à incredulidade daquele povo, os seus próprios parentes e amigos não criam que Jesus podia operar milagres. Então, meu querido, orar sem fé é o caminho para a derrota e para não alcançar aquilo que você tem colocado diante de Deus. Isso me lembra também daquela mulher que havia um fluxo de sangue, diz a palavra que por 12 anos ela sangrava sem parar, e Jesus andou naquela cidade, e diz a palavra que aquela multidão apertava, todos ali queriam um milagre, todos ali queriam alcançar algo de Jesus, mas diz a palavra que quando aquela mulher tocou em Jesus, algo aconteceu de sobrenatural, ao ponto que Jesus parou e falou assim: não, para, alguém me tocou. Pedro, de forma hilária, falou assim: como assim, Jesus? É óbvio que alguém te tocou, todo mundo está te tocando, porque uma multidão nos cerca. Jesus falou assim: não, tu não está me entendendo. Alguém me tocou de forma diferente, porque de mim saiu o poder. Meu querido, muitos tocavam em Jesus, mas apenas aquela mulher teve fé suficiente para mudar a sua história. E o que acontece? Muita gente tem tocado em Jesus, querido. Muitas pessoas têm ido na igreja, têm orado e até têm tocado em Jesus, mas não o suficiente para mudar a sua história. Porque, meu querido, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível alcançar o milagre de Deus. Então, meu amado, eu não sei qual o problema você está passando, qual o impossível que você está vivendo. Talvez você tenha até clamado, mas tenha te faltado fé. Então, meu querido, busque ao Senhor fé. Certa vez Jesus falava com o discípulo, compartilhava uma palavra para eles, e eles falavam: Senhor, quem alcançará isso? E Jesus fala: sem fé é impossível, mas clame ao Senhor para que Ele acrescente fé. Meu amado, talvez você está precisando que o Senhor acrescente fé no seu coração nessa noite. Talvez as dificuldades, os problemas, as lutas da vida roubou a sua fé. Mas eu quero te dizer que se você pedir algo a Deus com fé, sem duvidar, a palavra de Deus fala que Deus, Ele declara a restauração e a transformação da sua vida. Então, que Deus possa acrescentar a sua fé nesta manhã, neste dia, nesta tarde, nesta noite. Que o Senhor possa não apenas mover o seu coração a clamar, que a chave está em clamar, mas não apenas clamar por religiosidade, não apenas clamar porque um irmão abençoado vai estar ali, mas clamar porque Deus tem colocado fé e certeza no seu coração. E, meu querido, se você tocar no Senhor, como aquela mulher tocou, sem duvidar, o poder de Deus vai alcançar a sua vida. Amém, meu querido? Que o Senhor te abençoe, que a oração e a fé seja algo constante na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Um abraço.